Olá, sou Carlos Correia, autor do site Técnicas de Composição Musical. Nesse vídeo eu quero falar com vocês o que significa um acorde. O que são acordes, afinal de contas? O que são acordes? Não é fácil de explicar, não é fácil mesmo, porque você tem algumas conotações. Você tem uma conotação histórica de como surgiu a ideia do acorde, e você tem a conotação também da convenção, do que foi convencionado ser um acorde, e também você tem o que é aquilo que a gente chama de você percebe, né? Você escuta uma música e percebe um acorde. Né? Então isso são essas três, digamos, essas três questões que você tem que trabalhar para você tentar entender o que é um acorde. Vamos primeiro ver rapidamente da onde veio da história o acorde. Né? Na verdade, o acorde ele é formado com o estudo da acústica quando se achou a escala natural. Né? Quando Pitágoras fez aquela experimentação, que eu já falei até isso em outro vídeo, e você acha as primeiras notas, e aí começa a ver também que você tem uma relação sonora entre essas notas pelos harmônicos. Então você tem uma nota inicial, que a gente chama nota fundamental, que é tocada mais grave, e ela gera harmônicos superiores. E aí percebeu-se, por intuição ou não, né, por alguma razão ao longo dos vários séculos, que as primeiras notas que iam soando, elas reforçavam não só a nota fundamental, que é a primeira nota, mais grave, como também outras notas. E aí foi surgindo ali uma espécie de uma nota, foram surgindo as próximas notas que meio que se complementam naquela primeira nota fundamental. Para dar um exemplo, primeiro você toca Dó grave, você tem o primeiro harmônico, que é o próprio Dó, que reforça o Dó. Depois você tem o Sol, que seria a quinta. Depois você tem novamente o Dó. Aí você tem a terça, que é Mi. Depois você vem o Sol e assim por diante. Então essas primeiras notas, as três primeiras notas diferentes, formam-se Dó, Mi, Sol, que por acaso é o que a gente chama hoje de acorde de Dó maior. Esse seria o lado mais histórico, mais físico, natural da formação do acorde, de como surgiu o acorde, o que é um acorde. O segundo lado que a gente tem que ver, que é o lado do que é realmente o acorde, que a gente olha assim, pô, isso aqui é um acorde, né? Primeiro é o seguinte, que você tem que saber, né? A música, ela não é formada por acordes. Não, não é. Sinto muito, ela não é. Quando você pega uma música e você toca no violão aquelas cifras, né? Cifra é uma notação daquele acorde. Quando você está tocando as cifras no violão e tudo, você não está tocando a música, porque a música ela não é formada pelos acordes em si. Você pode até ter uma música que você toca aqueles acordes chapados formando ela, não há nenhum problema, mas o acorde não é por si só a música. Quando você toca a progressão, né, dos acordes, você não está tocando a música. Então o que é exatamente o acorde? Eu poderia dizer o seguinte, que o acorde ele significa, num determinado trecho musical, as notas que prevalecem, que têm a maior força naquele momento ali, frente ao que está sendo tocado naquele momento, ao que veio antes e o que virá depois. É um pouco confuso, parece assim, mas só quando você começa a trabalhar mais na harmonia você consegue entender exatamente o que é isso. Porque você vê num determinado trecho algumas notas e você sabe exatamente que uma determinada nota, ela não é uma nota só de passagem, ela não é uma nota como que a gente chama também de bordadura, uma nota inflexiva, como a gente costuma chamar. Ela faz parte de uma nota em que ela tem um fundamento ali. E aquilo ali, aquela nota, então aquela nota faz parte realmente de um determinado acorde, de um determinado bloco sonoro. É meio vago, né? Para entender mais ou menos, eu gosto muito de fazer comparações. Imagine o seguinte, se você estiver escutando uma música e naquele determinado trecho você consegue enxergar uma cor. Então, por exemplo, você está tocando uma música, aí tem lá você consegue enxergar, pô, aqui está meio vermelho claro, agora está amarelo, está branco, azul. Então você poderia dizer que o acorde ali é aquela cor predominante, que seria o vermelho claro, é o acorde, é um determinado acorde, né? Depois que foi para o amarelo, é um outro acorde amarelo, e assim por diante. É como se você pudesse enxergar essas cores naquele trecho, só que a gente não enxerga cores. Até alguns conseguem enxergar, né? Eu gostaria de enxergar, mas a gente escuta os sons. E, assim, e cada som desse, numa determinada música, é que você tem aquele bloco ali que você pode dizer, isso aqui entra nesse determinado acorde. Mas é meio vago ainda. Sim, é vago, porque você tem uma melodia principal. Se você tiver uma melodia, por exemplo, a voz do cantor, a melodia, você tem ali, você pode extrair vários acordes, você pode colocar vários acordes que encaixam ali. Por isso que existe a reharmonização. Agora, aquelas notas, quando você olha, né, a melodia do início ao fim, você vê uma lógica, uma sequência lógica que encaixa numa determinada escala.
E aí essa escala, ela já tem aqueles acordes pré-formados. Aí vem um lado também histórico, em que você conseguiu, depois com o advento até da pauta, que percebeu-se que você consegue colocar as notas formando, né, aquele acorde em terças. Então você tem, por exemplo, a nota lá, a escala de Dó maior, né, depois que você já... Vou entrar aqui em detalhes dos modos gregorianos, eclesiásticos e tudo, não vou entrar nesse detalhe, nem dos modos temperado, nem nada disso. Eu já vou logo partir para você entender que você tem uma nota, e dessa nota você vem a próxima nota, que você coloca na pauta, que depois que você pega os harmônicos, você vem uma terça, que é o Mi. Depois uma outra nota, que é o Sol. Então você começa a partir de uma fundamental, uma nota fundamental. Você percebe que depois de uma terça, né, você tem mais uma nota sobreposta, e depois mais uma terça acima, que seria uma quinta. Essas três primeiras notas, vamos botar o exemplo em Dó maior, né, você tem o Dó, o Mi e o Sol. Isso aí é só para você exemplificar em Dó. E aí ele percebeu-se, né, que essas primeiras notas aqui, essas em terças aqui, eram aquelas harmônicos. Né? Então você tem a Dó, você tem a Mi, que é um daqueles primeiros harmônicos de Dó, e tem o Sol, que também é um dos primeiros, né, que antes até de Mi. Quando ele percebeu-se isso, né, quando veio essa percepção, né, teórica, que esse bloco era em terças, começou a haver uma convenção de que os acordes deveriam ser montados por terças. Então aqui você veria uma terça maior ou menor, e aqui poderia ser uma terça maior ou menor, porque a escala você pode começar com Dó, depois você pode começar com Ré, com Mi, que aí entra naquela história da harmonia que eu já falei em outro vídeo, dos modos gregorianos. Então a partir daqui, dessa convenção, desse padrão de terças, pôde também colocar mais uma terça, que é a tétrade, que também essa sétima daqui, que a gente chama de sétima, também está presente, apesar não haver por causa uma modificação, né, que não é bem essa sétima que a gente toca hoje em dia no modo temperado, não é a mesma frequência exata que tem nos harmônicos aqui. O Mi e o Sol sim, mas a sétima não. Mas ela é muito próxima do que seria. Então, por convenção, também você tem essa sétima daqui, né, que é terça, uma terça e outra terça, que seria também formando uma tétrade. Quando tínhamos três, nós chamávamos de tríade. Aqui temos uma tétrade. E aqui, como eu me disse, você pode ter uma terça maior ou menor, aqui uma terça maior ou menor, e aqui uma terça maior ou menor. Quando você tem essas variações dessas terças, você forma acordes que nós chamamos de acordes menores, acordes maiores, acordes diminutos ou acordes aumentados. E a tétrade, idem, sendo que quando você tem uma sétima aumentada, daqui para cá, que é quando você tem aqui uma terça maior e uma terça maior aqui também, você acaba tendo uma terça aumentada, uma sétima aumentada. Essa sétima aqui, enarmonicamente, ela é igual à fundamental. Então não se usa uma sétima aumentada aqui, porque enarmonicamente, no modo temperado, ela é igual à fundamental. E a gente poderia colocar mais terças? Podemos, e aí só que a gente não chama mais de formando novos acordes, apesar de que a tétrade ela é apenas ela aumenta a tríade, né? A base sempre é a tríade, e depois ela vem uma tétrade, que você também tem algumas funcionalidades que você diferencia às vezes as funções com uma tétrade em relação à tríade. Agora, quando você coloca as outras notas aqui, que a gente chama de tensões, que seriam quais? Seriam a nona, a 11ª, a 13ª, a 15ª, e assim até repetir as notas aqui. Ela não muda, ela não vai mudar as funções. Então a gente chama essas notas superiores aqui de apenas tensões. Então essa formação daqui vou falar no outro vídeo. No outro vídeo seguinte, eu acho que eu consigo melhorar um pouco essa ideia do que é isso aqui, né? dessa formação. Principal aqui é a gente entender que a música não é feita de acorde, que o acorde ela dá aquela noção básica do que está acontecendo ali naquele momento, e que você tem todo a viés histórico, acústico e de um padrão que você utiliza, beleza? Espero que você tenha entendido. É meio vago mesmo, não é uma coisa muito objetiva, certa, mas eu queria colocar isso para vocês entenderem esse conceito que muita gente também erra. E só para poder também dizer, que eu já vou falar também no outro vídeo, que quando você tem duas notas, ela não forma exatamente um acorde,
mas ela indica sim uma possibilidade de acorde também. Como você coloca só uma nota, você também tem mais possibilidades de colocar daquela nota de fazer parte de um determinado acorde, entendeu? Eu peço que, se você não entendeu, ficou ainda alguma coisa, porque realmente é vago, coloque aqui no comentário, curta, tá? Compartilha aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!